Shalom, que a graça e a bênção de Deus esteja sobre a sua vida no dia de hoje. Seja bem-vindo à lição número 5 do nosso curso de integração aqui da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante, porque vamos falar sobre o batismo. O batismo, na verdade, foi uma ordem deixada por Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, para início de conversa, o batismo para o crente, para aquele que já crê em Jesus, não deve ser uma opção, mas é um mandamento, é uma ordem de Jesus. E é assim que o batismo surge na palavra de Deus. No Novo Testamento, já nos Evangelhos, nós vemos o batismo sendo praticado por João Batista. No batismo de João, ele pregava então o arrependimento. Só estava apto para ser batizado aquele que cresce em Jesus e se arrependesse dos seus pecados. O batismo, então, não é um meio de salvação. Ele não lava pecados. Mas quem lava pecados é o Senhor Jesus Cristo através do sacrifício dele na cruz do Calvário. O batismo é tão somente o cumprimento de uma ordem deixada por Jesus. Se uma pessoa que ainda não foi salva for batizada, ela foi simplesmente molhada, porque se ela não crê em Jesus, não muda nada na vida dela a água do batismo. O batismo é um testemunho para o salvo, não para o incrédulo. O batismo também não torna ninguém filho de Deus. Pelo contrário, o batismo é para aqueles que já são filhos de Deus. Jesus mesmo foi batizado por João Batista exatamente porque ele era o Filho de Deus. Porque ele não tinha pecados, na verdade. A Bíblia diz que ele viveu sem pecado. Mesmo tendo sido tentado em tudo, ele permaneceu sem pecados. Então, o que nos torna filho de Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo. O que é o batismo, então? Em princípio, o batismo é o cumprimento de uma ordem dada por Jesus. Então, se você ama Jesus, se você crê em Jesus, você deve ser batizado para cumprir essa ordenança. Por isso nós cremos que o batismo não é um sacramento. O sacramento é aquilo, como o próprio nome sugere, um rito que concede uma bênção, uma graça especial a alguém. O batismo não tem esse propósito. O batismo é tão somente o cumprimento de uma ordenança. Por isso Jesus foi batizado. Por isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vemos o exemplo de Cristo que vai até João para ser batizado. Isso nos dá algumas dicas também sobre como deve ser o batismo cristão. Uma condição para o batismo, então, é que a pessoa creia em Jesus Cristo. E crendo, ela cumpre a ordenança. Mas ela deve fazer isso de livre e espontânea vontade. Ninguém pode fazer isso por ela. E ninguém pode obrigá-la a fazer. E ninguém pode fazer isso quando ela ainda não tem consciência no sentido bíblico. Ou seja, os bebês não devem ser batizados, porque eles ainda não têm compreensão. Na verdade, eles nem pecado têm para se arrepender. Jesus, por exemplo, era um adulto quando foi batizado. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 a 23, nos diz que Jesus foi batizado com cerca de 30 anos. É claro que não é preciso ter 30 anos para ser batizado. Até mesmo uma criança pode ser batizada, mas desde que ela tenha condições de demonstrar arrependimento e fé em Jesus Cristo. O batismo, então, assim, não é um mero rito, mas ele é o cumprimento de uma ordem importante deixada por Jesus. No livro de Atos, que é o livro que narra o início,
da trajetória dos primeiros crentes, da igreja primitiva, ela tem alguns exemplos de batismo. Um deles está registrado no capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 40. Fala do batismo do eunuco etíope, que havia vindo a Israel para adorar a Deus e que voltava para a Etiópia numa carruagem. Então o Espírito Santo envia o discípulo Filipe para falar com ele. E quando ele se aproxima daquele carro, ele percebe que o etíope lia o profeta Isaías falando sobre Jesus. Então Filipe pergunta a ele: entendes tu o que lês? Ele diz: como eu posso entender se ninguém me explicar? Filipe então sobe no carro, explica a partir daquela escritura toda a narrativa de Jesus, evangeliza o etíope, e quando a carruagem certamente está passando perto de um rio, onde tem muita água, ele pergunta então: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe responde: é lícito se crer de todo o teu coração. E o eunuco diz então: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então eles mandam parar o carro e a Bíblia diz no verso 38, do capítulo 8 de Atos, que eles desceram a água, ou seja, normalmente a estrada está no nível acima do rio. Então eles desceram até a água e a Bíblia diz que o eunuco foi batizado. E no verso 39 diz assim: e eles saíram da água. Temos algumas lições importantes aqui também que nós precisamos atentar. A primeira delas, mais um caso do batismo de adulto. O eunuco etíope era adulto quando ele pediu o batismo, não era um bebê. Outra coisa importante, ele foi batizado somente depois que ele confessou que Jesus era o Filho de Deus. Assim também, essa é a condição básica para o batismo. Uma terceira lição que nós tiramos daqui é que ele foi imerso na água. As expressões desceram ambos à água, saíram da água e etc., dá a conotação de quem foi imerso. Assim como no batismo de Jesus também, feito por João, a Bíblia diz também que ele saiu da água. E diz também que João batizava num lugar chamado Enom, diz a Bíblia, porque ali havia muita água. Ou seja, não é necessário para batizar, se não for por imersão, não é necessário muita água, não é? Isso nos mostra então, queridos, que também o batismo, muito embora ele não salva, mas ele deve ser feito da maneira como fizeram os primeiros cristãos, não é? Era assim também na igreja primitiva, né? Em Atos 18, vemos outro exemplo de batismo no livro de Atos, quando Crispo, o chefe da sinagoga, crê no Senhor e foram, segundo a Bíblia, batizados. Atos capítulo 8, ou capítulo 18, versículo 8. Aqui também a mesma ordem de acontecimento. Eles ouviram a mensagem, eles creram e foram batizados. É essa a ordem correta para o batismo segundo o Novo Testamento, né? Em Atos 2,41, lemos: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Quem aceitou a mensagem? Bebês? Não, as pessoas que tinham condições de compreender, ainda que houvesse entre elas crianças. Mas realmente o princípio é o mesmo: ouvir a mensagem, crer e só então ser batizado. Vemos então que o batismo é um importante passo na vida do discípulo de Jesus. E se você não foi ainda batizado da maneira bíblica, é importante que você seja, né? Para que você possa confirmar a sua fé
em Cristo Jesus e continuar essa caminhada maravilhosa, essa caminhada linda que você começou a empreender. Na semana que vem, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema do batismo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.